Fala, canal Animações da Cami. E hoje o amor está no ar. Por quê? Bom, porque esse é um vídeo especial de Dia dos Namorados. Ok. Eu sei que 12 de junho foi há uma semana. Mas eu quis fazer esse vídeo especial e postar ele mesmo assim, né? Porque ainda é o mês do Dia dos Namorados. Então, ainda é junho, então ainda conta. Bom, e sobre o que seria o vídeo? O vídeo é especial do nosso casal favorito, né? Laitor, eba! Então, puxa a vinheta! Fala, galera, canal Animações da Cami. Bom, antes de começar, né, vou dar aquele recadinho que esse vídeo é parecido com o do Zack, que eu postei algum dia e alguns meses atrás, não sei, não lembro. Então ele vai ser separado em algumas partes, né? Então a gente vai ter a parte do pré-relacionamento, relacionamento, pós e a volta deles. E é isso. Então, simbora! Bom, como nós sabemos, a primeira interação entre a Layla e o Heitor não foi uma das mais amigáveis de todas. Porém, com o passar dos primeiros episódios, a gente percebe que uma grande amizade entre eles começa a crescer. E chegando no episódio 7, que é aquele episódio que o Bob, a Layla e o Heitor tentam unir o Estarinho com a Bunny, eles tentam, enquanto isso rola uns negócios entre o Heitor e a Layla, que a gente fica tipo, eu acho que tem algo a mais aí. Já no episódio 10, a gente acompanha a Layla tentando conquistar o Heitor, né? Tanto que ela tá com aquele turbante, ela fica, ai menino, chave, tem tanta coisa na minha cabeça. E não dá muito certo, né? Eles não dão muita bola pra ela. E ela sai com raiva, aí a Britney vê, ela começa a andar com a Britney, e ela fala, ai Britney, como que eu faço pra esse turbante causar que nem você causa? Ela começa a ter o segredo do sucesso e tal. Ela passa a semana inteira com a Britney e as amigas dela, é isso. Tanto que aquela carinha dela lá, olhando pra banda, que eu não acho que ela tava olhando pra banda, ela tava olhando pro Heitor. Aquela carinha, não me engano, ela tava na diagonal, ela tava olhando pra diagonal, ela tava olhando pro Heitor, não pra banda. Eu tava com saudade da banda, que eu sei, eu sinto essas coisas. Só um parênteses aqui antes de a gente continuar o vídeo. No final do episódio a gente percebe que o Heitor realmente notou ela com o turbante, tanto que ele elogia ela e tal, vai falar que ele prefere ela daquele jeito normal. E rola uma cena fofinha dos dois. Já no episódio 12, né, que é o episódio que o Heitor quase volta pra Terra, mas ele desiste no meio do caminho, porque ele não se despediu dos amiguinhos dele. Aí, meio que ele clica num botão sem querer, e cai uma armadilha, eles ficam presos lá. Só que eles conseguem sair depois. E meio que nesse episódio, né, os caras iam ter um negócio no rádio, não dá certo, aí eles vão atrás do Heitor. A Layla, o James e o Woody vão atrás do Heitor. Aí os caras ficam, ai, Heitor, você tá aí? E a Layla fica, ai, eu queria fazer tanta coisa pro Heitor. Fica lá, chorando. Ela quase meio que se declara pra ele e tal. Já no episódio 17, a gente tem o contrário do 10. Enquanto no 10 é a Layla que tenta conquistar o Heitor, no 17 é o Heitor que tenta conquistar a Layla. Ai, gente, é tão lindo o amor dele. Na real, no episódio, alguns anteriores, né, que é o 14, que a banda tenta entrar lá pro concurso da reverberação e tal. A gente tem a aparição do Zack, que era um amigo de infância da Layla que voltou. Eu já fiz vídeo sobre ele, se vocês quiserem assistir. Tá aqui em cima dos cards. Né, então, o Zack vem, ele ajuda a banda e tal, e no final, né, rola a Layla dando um beijinho na bochecha do Zack e tal, e o Heitor vê isso, ele fica com ciúmes. Então, por conta dos ciúmes que ele sente, ele fica assim com muito ódio do Zack. Então ele tenta reconquistar a Layla e ser melhor que o Zack. Ele faz o possível pra ser melhor que o Zack. Tanto que tem uma hora que o Zack vai fazer uma apresentação lá pra dizer o quanto ele ama a Layla e tal, e o Heitor vai lá e interrompe junto com o Bob e o Woody pra mostrar o Plow, que acho que, não sei se é o Plow. Aí os caras ficam, meu Deus, é o Plow. Tudo isso pra conquistar a Layla, cara. Porém, tipo, no clipe a gente percebe que ela meio que tava olhando pro Heitor, ela só tava junto com o Zack, mas ela ligava muito pro Heitor também. Já no 20, né, o relacionamento deles quase evolui pra algo, né? Porém, não evolui nada, já que o Heitor dá um belo bolo na Layla. É tão lindo, cara, o episódio 20. Já que nesse episódio, né, o Heitor vai chamar ela pra passear, né, pra ir pro W Burger, jantar no Dia dos Namorados e tal. Só que o Lester invade o quarto dele, ou do Lúdio. Ele invade um quarto lá, fala pro Heitor que ele tem que voltar pra Terra, porque sim, que o emissário vai lá. Então ele vai junto. Enquanto ele tem aquela dúvida se ele fica e vai pro encontro com a Layla ou vai embora. No final ele decide voltar, né, ficar com a Layla, porque ele vê a Layla na frente dele, magia, toda a imaginação dele.
Ele vê a Layla e fala, não, eu preciso ficar com a Layla. E é isso. Daí ele volta, vê a Layla abraçando o Zack e fica na depressão. É tão lindo. Já no 22, a gente tem ele se desculpando e explicando sobre por que ele deu um belo bolo nela. E meio que eles se resolvem no final, já que eles se abraçam e tal. E além deles dormirem abraçadinhos. Quem vê essas cenas é muito fofinho. No 23, a Layla finalmente quebra aquela dúvida que ela tinha de aí eu fico com o Heitor, eu fico com o Zack. Finalmente ela escolhe o Heitor, ela fala, ai, Heitor é o Heitor que eu quero. Tudo porque ele fala, não, eu voltei por você, Layla, você deu Heitor. Aí eles também ganham a competição, ela abraça ele, eles escolhem esse beijo. Então ela fala, ai, Zack, eu tô gostando de outro. E é isso. No 24, o Heitor é meio que sequestrado pelo Ozzy, né? Então o que nós temos? A banda tentando ir atrás do Heitor. E é isso. E meio que enquanto os malucos ficam pensando um plano muito mirabolante pra salvar o moleque, ela fica lá, o que aconteceu hoje? Ela fica lá choramingando. É muito... Então, tipo, aí a gente percebe que ela se preocupa muito com ele. Tanto que no final do episódio, quando o Fígaro atropela meio que o Ozzy, ela vai correndo abraçar ele, eles ficam abraçadinhos. O Lud interrompe lá, eles ficam coradinhos, é bonitinho. Nos dois últimos da temporada, que é o 25 e 26, a gente tem eles finalmente falando o que sentem um para o outro, né? Acontece o beijinho, né? O beijinho que todo mundo viu. Tudo que importa, o Heitor volta pra Terra. Passa um mês na Terra e fica muito triste, ele não tá com a Layla, né? Ele fez até um desenho da Layla com um montão de coração. E daí ele volta, né, no primeiro episódio da segunda temporada. E no segundo episódio eles reencontram a banda. Vê o Zack lá, a gente descobre que o Zack tá substituindo o Heitor, né? E a gente também descobre que ela ficou muito triste também sem o Heitor. Aí é um casal, né? Do ano, é o casal do ano. E a gente vê o Zack o Zack e o Heitor lá disputando a atenção da Layla, né? E no final, né, descobrem tudo que aconteceu e tal. E a gente tem uma ceninha fofinha entre os dois. E é isso, agora vamos pra parte que interessa, né? Que é o relacionamento deles. No episódio 3, os Anders voltam à escola e os meninos ficam zombando o casal, né? Por conta da Layla ficar com ciúmes do Heitor, por causa da Britney e tal. Mas na metade do episódio, né? O Heitor vai chamar a Layla pra sair e no final do episódio eles saem, começam a conversar e iniciam o namoro deles. No episódio 6, por um descuido deles, né? Os pais da Layla acabam descobrindo que eles estão namorando. Eles chamam o Heitor pra jantar lá e conhecer o namorado da filha, pra ver se é uma boa pessoa e tal. Eles acabam gostando do Heitor no final, de tudo e essas coisas. E ao decorrer do episódio, né, dos episódios, a gente vai percebendo, né, que o romance deles é muito fofinho, eles super combinam, eles são, ai, uma coisinha mais fofinha do mundo. São muito melosos, mas eles são muito fofinhos juntos também. E tem umas coisas que a Layla só passa com o Heitor, que é muito bom, ao decorrer do episódio, né, dos episódios. Tipo, o episódio 11, né, que é o das Criaturas da Noite, que a Layla fica passando cada coisa com o Heitor. Ai, é muito bom. Porém, né, como todo bom relacionamento, como tudo nessa vida tem um fim, o relacionamento deles não ia ser diferente. Não ia ser tudo um mar de rosas, gente. Teria que ter um fim. E a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre o fim desse lindo relacionamento florido. No episódio 14, né, tudo começa bem, um mar de rosas. Eu não vou falar muito sobre esse episódio, porque eu já fiz vídeo sobre, então vai estar aqui em cima dos cards também. Mas a gente sabe que começou do mar de rosas, os dois sendo, mãe, amorzinho e tal. Aí eles vão lá pro piquenique e a gente acaba descobrindo que eles estão há 3 meses juntos, que é bastante coisa, né? Não é tanta coisa, mas é bastante coisa. E daí o Heitor é sequestrado pelo Fígaro, rola tudo lá, ele descobre sobre a profecia e tal. E daí é obrigado a terminar com a Layla. Encontra a própria vontade de volta lá, tipo, bem tarde da noite, fala, ai, Layla, a gente tem que terminar. A Layla fica muito triste. Eles terminam. Nossa, que lindo. E daí no episódio 16, né, a gente vê que o Heitor ainda não tinha falado nada sobre o término, que eles, tipo, não conversaram nada depois do término. Quer dizer, eles conversaram no episódio 15, que a Layla achou que o Heitor tinha enviado uma cartinha pra ela, super fofa. Mas, tirando isso, eles não conversaram nada sobre o término depois disso. Daí, no 16, né, a gente tem o Heitor lá, indo lá pedir desculpa, eles voltando a ser amigos. Tem essa cena ridícula dele ficando com nojo da baba da própria namorada. Isso não faz sentido. Ele beijava ela, ele fica com nojo da baba da menina. Essa cena não faz sentido. No 17 e 18, que são do Understock, a gente vê o quanto que ela sofre sem o Heitor. E o quanto ele sofre, né? Ele vê ela sofrendo, ele sofre junto. Ah, e é coisa linda disso de ver. É uma coisa linda mesmo.
Só queria falar uma coisa antes da gente ir pro episódio 20. Eu queria só dizer, tipo, que esse término deles ajudou eles a pararem de ser tão melosos. Não sei se é porque eles estão namorando escondido, depois que eles voltam, mas, tipo, eles pararam de ser tão melosos. Isso, nossa, isso deixou muito melhor a série. E também acho que foi feito pra eles pensarem mesmo, refletirem. Então, tipo, eu acho que esse término deles foi até que bom pra eles. Só isso, vamos continuar. No episódio 20, né, a gente descobre que ela começa a ficar com o Zack. Tudo graças ao episódio 19, que lindo. Por conta, né, daquele motivo dela querer esquecer o Heitor. Dela querer seguir em frente. Mas a gente sabe que não dá certo, né? Ela vê o Heitor junto com a Britney, fica assim. Ele terminou comigo por causa disso, não é possível. Ela fica indignada que o Heitor tá com a Britney. O Zack também não é a melhor pessoa do mundo nesse relacionamento. Como eu disse, eu já vi seu vídeo sobre ele. Eu já falei nitidamente o que eu acho sobre ele. Então, nesse relacionamento o Zack não é muito gente boa, não. E tanto que eles terminam, né, no episódio do baile. Eu fico até, graças a Deus. Só durou 3 episódios esse relacionamento. Ou 2. Ainda bem. Então, como a Layla e o Zack terminaram, o Heitor fica em depressão, e o da Layla em depressão. E assim, 7 episódios depois, eles voltam. É sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho agora. No episódio 22 acontece o baile de formatura e a Layla vai com o Zack, obrigada por ele, e o Heitor vai com a Britney, sendo obrigada por ela também. Ai, é tão lindo. Na metade desse episódio, meio que acontece lá, eles estão dançando valsa, a Layla e o Zack se desentendem. O Zack fica brigando com ela fica brigando com ele e eles terminam. Glória. Ninguém aguentava mais esse casal. Então, o Heitor vê a Layla fica triste, né? Que ela não tem mais nenhum dos dois garotos que ela amava. Aí ela fica triste, o Heitor olha a Layla triste e fica triste também. Fica muito triste olhando pra Layla. Aí a Britney olha pro Heitor olhando pra Layla e fala, meu filho, vai lá dançar com ela. Ele fala, mas e o concurso? Daí ela fala, dane-se o concurso, vai dançar com ela. Daí ele vai lá dançar com ela. No caso, ele chama ela pra dançar, eles começam a dançar, eles começam a conversar, e o nosso lindo protagonista fala finalmente sobre o que todo mundo queria que ele falasse, que era o motivo do término, e sobre a profecia. Ele vai lá e conta essas coisas. Ela fica tipo, meu Deus, ele fez isso por mim. Aí ela abraça ele e fala, não, eu quero ficar com você pra sempre. Aí o Heitor começa a chorar também, aí eles se abraçam, eles ficam lá abraçadinhos, dançando. Ai, essa cena é tão fofa. E é isso, daí eles voltam no namoro. Tanto que no episódio 24 a gente tem a confirmação de que eles voltaram a namorar. Escondido, mas eles voltaram a namorar. Tanto que eles ficam negando pra todo mundo. Tipo, o Luigi vai lá e pergunta, vocês estão namorando? Eles falam, não, somos best friends. Tanto que o Datena, nesse mesmo episódio, o Datena fala, né, a mãe da Layla fala, ai, ele tem ciúme de pai, alguma coisa assim. Aí o Datena chega lá e fala, pais podem... É verdade o boato de que vocês namoram? Esse cara, não, somos apenas amigos. Somos grandes amigos. Eles ficam... Tanto que eles vão lá, né? Tem um telão mostrando a confusão que aconteceu no show da Reverberação. E os caras vão lá tampar o telão. Como se ninguém conseguisse ver o que estava acontecendo. E ninguém viu isso no Undertube inteiro. Ai, gente, o amor é tão lindo. Todo mundo... Acho que o pessoal desconfia mesmo que eles estavam namorando. Mas eles tentavam esconder de qualquer jeito. Não dava muito certo. No penúltimo acontece algumas coisas, mas nada muito relevante. Já no último, eles descobrem, com a ajuda do Figaro, a verdadeira profecia. Na verdade, nada disso vai destruir os 2 mundos. Todo mundo já sabia disso, mas tudo bom. E com isso, eles vão juntos para a Terra, porque, segundo o Lester, todos os anos iam ficar mais seguros lá. Então, a gente acaba, né, com essa cena fofa, enquanto esperamos a continuação dessa história, né? O que vai acontecer, se eles vão falar como que vai acontecer a verdadeira profecia. Isso a gente já não vai estar sabendo. Lembrando que quando sair alguma coisa sobre a terceira temporada, tipo algum trailer, alguma coisa, eu vou fazer vídeo sobre, né? Que é isso que eu gosto de fazer. Mas é só isso que nos resta. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Fazia um tempo que eu queria fazer ele, mas ainda não tinha reassistido a série, né? Então, eu aproveitei esse mês também, né? Que é como foi o mês do Dia dos Namorados, eu vou aproveitar esse mês também pra postar. Espero que tenham gostado, se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perderem o vídeo. E comentem se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, se vocês quiserem que eu fale sobre outro casal aqui, tipo, eu gostei de outro casal. Tem vários diversos casais que eu posso falar. Também tem personagem que eu posso comentar, eu já comentei sobre o Zack, tem outros que eu posso comentar. Além de episódio também, que eu já comentei sobre o da profecia, eu também posso comentar sobre diversos. E outros desenhos que vocês quiserem que eu comente. Eu gosto de comentar sobre desenho animado, é legal. E algo a mais que eu posso assistir nesse canal. E é isso. Falou!